Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 489. Recuo. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram em fendas finas, e parecia que a luz da espada sem fim estava correndo turbulenta neles. Sua percepção celestial foi liberada até seus limites enquanto ele continuava a absorver todas as ondas de luz e ondas sonoras, analisando os locais, direções e velocidade dos Wind Thunders. Então a terceira espada das 4 espadas matadoras de deuses, Liu tipo Switch, foi ativada. Essa técnica de espada, que buscava velocidade extrema, foi ativada repentinamente. Aos olhos de Fan Xingjian, o mundo inteiro se tornou tão lento que era como se tudo tivesse parado. Os Wind Thunders densamente compactados no céu pareciam ter congelado no ar. Cada lacuna entre eles e cada falha que eles tinham agora eram aparentes para Fan Xingjian. Então um fluxo de luz de espada apareceu com um flash do primeiro Wind Thunder que pousou. Foi seguido por um segundo fluxo, um terceiro fluxo, um quarto fluxo. Os fluxos densamente compactados de luz da espada perfuraram os Wind Thunders, um após o outro. Liu por Switch foi ativado com força total e, com apenas um único pensamento, mais de 1 milhão de fluxos de ondulações de espada varreram o ar, transformando cada Wind Thunder em pó. Neste espaço, que parecia estar quase parado, todos os Wind Thunders começaram a aumentar ligeiramente. Todos eles iriam explodir e se espalhar completamente no ar nos próximos segundos, abrindo um tremendo buraco na atmosfera de toda a cidade demoníaca. O olhar de Fan Xingjian mais uma vez se voltou para Li Xuanghua. Então, no instante seguinte, várias centenas de milhares de fluxos de ondulações de espada brotaram em 1 milissegundo. No momento, o corpo físico de Li Xuanghua não estava presente. Ela havia deixado apenas uma parte de seu poder e consciência no corpo de Fang Yueming. Antes, ela ainda podia se defender dos golpes comuns de Fan Xingjian. No entanto, agora, cada partícula física no corpo de Fang Yueming estava sendo cortada consecutivamente por várias dezenas de correntes de ondulações de espada. Sendo atacada por um ataque de alta densidade e frequência, até mesmo o poder que ela havia deixado para trás foi incapaz de evitá-lo. Caixa. Em quase um centésimo de segundo, Fang Yueming sofreu dezenas de milhões de golpes. No momento seguinte, a explosão de luz verde em torno de seu corpo foi completamente quebrada e ele foi cortado em uma bagunça sangrenta, praticamente transformado em um pedaço de pasta de carne. No entanto, Li Xuanghua era um especialista em nível divino. Afinal, para Fan Xingjian atacar em um centésimo de segundo, ele já havia atingido os seus limites. Então, assim que o corpo de Fang Yueming estava à beira da morte e o centésimo de segundo já havia passado, Li Xuanghua finalmente fez seu movimento. Completamente envolto por camadas sobre camadas de luz verde, o corpo de Fang Yueming parecia ter sido empurrado por ondas infinitas da atmosfera, e ele desapareceu no horizonte após uma pequena pausa. Para proteger o corpo físico de seu filho, Li Xuanghua controlou diretamente a atmosfera e transportou Fang Yueming para longe. A única coisa que ficou para trás foi uma voz cheia de intenção de matar, ressoando no ar. No entanto, tendo enfrentado tal ataque, mesmo que Fang Yueming pudesse sobreviver, ele seria um aleijado completo. Sua cria viu. Meu corpo físico não está presente hoje, então vou poupar sua vida por enquanto. Da próxima vez que nos encontrarmos, definitivamente vou reprimi-lo pessoalmente para que você não continue vivendo e trazendo vergonha ao nosso clã Fang. Ao mesmo tempo, um fluxo de luz verde brilhou de forma explosiva e explodiu contra o corpo de Fan Xingjian na velocidade da luz, impedindo-o de persegui-lo. Depois que Fan Xingjian enviou várias centenas de milhares de ondas de espada cortando para desintegrar a luz verde instantaneamente, a figura de Fang Yueming não foi encontrada em lugar nenhum. Ele escapou várias centenas de quilômetros de distância e depois desapareceu. Assistindo a essa cena, todos ficaram atordoados. Li Xuanghua, que conseguiu suprimir Fan Xingjian completamente antes, conseguiu escapar. Todos pareciam achar difícil aceitar essa cena.
Não foi até quando Fang Xingjian apareceu no espaço vazio, enviando sua intenção de espada dominadora jorrando e atingindo os corpos de todos, que alguém reagiu. Quando um som padrão soou, como se incapaz de suportar a pressão da intenção da espada de Fang Xingjian, os membros restantes do escalão superior do Fang Clan se ajoelharam no chão. Fang Clan olhou horrorizado para Fang Xingjian, que estava no ar. E pensar que ele poderia forçar a consciência de um especialista em nível divino a se retirar. Quão aterrorizante era sua proeza de batalha. A esposa do terceiro tio também olhou com descrença na direção que Fang Yueming havia desaparecido enquanto murmurava para si mesma. Como isso é possível? Como pode ser isso? Pensar que esse pequeno bastardo conseguiu forçar o poder da mãe a recuar? No momento em que ela terminou de dizer isso, sentiu uma dor imensa vindo de seu rosto. Quando uma força tremenda explodiu em seu rosto, ela foi lançada girando e voando com um estrondo, batendo em 10 edifícios e fazendo-os desabar. Ela então pousou em uma pilha de ruínas. Quem me bateu? Lutando para se levantar, a esposa do terceiro tio jorrou um bocado de sangue, junto com alguns dentes. Ela ergueu a cabeça com fúria, apenas para ver o Fang Xingjian parado diante dela, observando-a com um olhar frio. Insinuações da intenção da espada circularam ao redor de seu corpo, e parecia que uma bacia de água fria havia sido derramada sobre ela. Se eu falar descuidadamente, ele realmente vai me matar. A esposa do terceiro tio estremeceu e disse enquanto tremia, Eu sou do clã Ua. Você já ofendeu Li Xuangua. Se você me matar, nosso clã Ua também não deixará escapar. Fang Xingjian olhou para ela friamente, como se estivesse olhando para um pedaço de porco servido em um prato. Eu bati em você por causa de suas palavras impertinentes. A razão pela qual não estou matando você é porque seu pecado não merece a morte. Não tem nenhuma relação com o clã Ua. No entanto, você ajudou Fang Yueming a configurar a formação anti-éter. Não posso deixar isso acontecer assim. No momento seguinte, Hua Meimei soltou um grito agonizante e desmaiou. Ela sentiu como se algo afiado tivesse explodido em sua mente. Isso foi de Fang Xingjian tocando diretamente em sua mente usando o Infiltrating Void. Daquele dia em diante, seus membros estariam completamente descoordenados e ela nunca seria capaz de coordenar perfeitamente o poder de seu corpo físico. Ela não seria capaz de cultivar artes marciais por toda a vida e permaneceria apenas uma pessoa comum. Virando a cabeça, Fang Xingjian olhou para os membros do escalão superior do Fang Clan que estavam presentes e disse friamente, a partir de hoje, serei o chefe do Fang Clan. Algum de vocês tem algo a dizer? Todos trocaram olhares. Embora Fang Xingjian tivesse repelido Li Xuangua desta vez, era apenas seu clone, afinal. Eles ainda temiam que Li Xuangua viesse atrás deles no futuro se eles se rendessem completamente a Fang Xingjian. No entanto, Fang Xingjian estava diante deles agora. Se eles não concordassem, eles temiam que ele os matasse com um único golpe de sua espada. Assim como todos estavam hesitantes sobre o que fazer, o segundo tio Fang Yue deu um passo à frente e disse, Xingjian, com suas habilidades atuais e domínio das artes da espada, não tenho objeções para que você se torne o chefe do clã. Antes que a batalha entre você e a mãe seja realmente decidida, também ajudaremos você a administrar o clã temporariamente. Fang Yueming deixou seu ponto muito claro. Antes que o vencedor entre Fang Xingjian e Li Xuangua fosse realmente decidido, eles ajudariam Fang Xingjian a administrar o clã. No entanto, assim que Li Xuangua vencesse Fang Xingjian, eles jurariam lealdade a Li Xuangua. Basicamente, eles apenas ouviriam quem fosse o vencedor. No entanto, mesmo que fosse esse o caso, eles definitivamente ainda sofreriam com a ira de Li Xuangua depois que todo o assunto acabasse. A razão pela qual Fang Yue assumiu a liderança para dizer isso foi claramente porque ele estava magoado com o preconceito de sua mãe. Os outros tinham expressões preocupadas. No entanto, quando eles sentiram a intenção de matar cada vez mais intensa vindo de Fang Xingjian, eles só puderam concordar impotentes com a cabeça.
Fang Xingjian estava ciente de que era impossível para eles se submeterem completamente a ele antes que o especialista em nível divino Li Xuanguo fosse derrotado. Ele acenou com a cabeça levemente e disse: ajude-me a espalhar a palavra de que serei o chefe do clã Fang Clan a partir de hoje. Li Xuanguo tem sido um exemplo negativo ao longo dos anos, agindo como um tirano. Ela não está mais apta para continuar a tomar a posição de chefe do clã. Todas as influências do clã Fang na cidade demoníaca devem jurar lealdade a mim dentro de 3 horas. Caso contrário, eles serão vistos como se rebelando contra o clã junto com o Li Xuanguo. Os olhos de Fang Xingjian se estreitaram. Ele não esperava que, por causa de seu terceiro filho, Li Xuanguo fosse capaz de ignorar a perda de sua reputação como especialista em nível divino e se retirar assim. O que mais o preocupava no momento era que Li Xuanguo não se importasse nem um pouco com a reputação dela e optasse por não vir procurá-lo. Ele estava preocupado que ela escolhesse suportar isso por enquanto, pelo bem do equipamento dos restos divinos, e só decidir sobre a próxima ação depois que ela tivesse forjado com sucesso o equipamento dos restos divinos. Se fosse esse o caso, os métodos que ele poderia escolher usar seriam muito poucos. Portanto, ele decidiu seguir o plano atual, pois pensou com grande sentimento de ódio: não acredito que nem isso seja capaz de forçá-lo a sair. Todos assentiram amargamente, sabendo que uma enorme tempestade estaria se formando na cidade demoníaca. Esta também era a verdade. Com a rede acelerada da sociedade moderna, a notícia de Fang Xingjian repelindo o clone de Li Xuanguo se espalhou por toda a cidade demoníaca em menos de meia hora. Então se espalhou para todas as principais influências da Terra. Claro, apenas os vários clãs poderosos, influências e especialistas sabiam dessa notícia. As pessoas comuns apenas ouviram que uma explosão de gás ocorreu na cidade demoníaca. Eles não sabiam nada sobre a batalha entre especialistas ou a divisão do Fang Clan. Então, quando a notícia que Fang Xingjian havia enviado tornou-se conhecida por pessoas cada vez mais influentes, mais e mais pessoas correram para a cidade demoníaca em grande expectativa pelo grande show que seria transmitido. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 490. Federação no nível mais alto de um edifício com 200 andares e na sala mais luxuosa de toda a cidade demoníaca, Fang Xingjian olhou para a cidade demoníaca abaixo de seus pés enquanto ela brilhava com luzes brilhantes. Todos os tipos de intenção de espada continuaram a fervilhar em sua mente. Atrás dele, Tirante estava descansando no sofá. Seus olhos pareciam estar fechados, mas na verdade não estavam. Era como se ele estivesse cochilando. Fang Xingjian lançou-lhe um olhar e disse: por que você ficou cada vez mais preguiçoso ultimamente? Cultivar a vontade marcial de alguém é como navegar contra as correntes. Se você não avançar, acabará caindo mais para trás. Se continuar sendo tão preguiçoso, sua vontade marcial provavelmente ficará cada vez mais fraca. Tirante abriu os olhos e disse preguiçosamente: eu me juntei a vocês para interagir com vocês em reclusão anteriormente, e tenho um plano claro para o meu caminho futuro agora. Eu sinto que algo como magia negra não é algo preparado para nós, humanos. Apenas confiar na magia negra só pode aumentar a habilidade de batalha de alguém, mas é difícil trazer o reino de alguém. E mais um meio de ataque destinado a criaturas vivas que são poderosos para começar. Portanto, a fim de me permitir alcançar um avanço para o nível divino, devo combinar os meios do cavaleiro de temperar a vontade e o corpo físico. Fang Xingjian acenou com a cabeça. Isso mesmo. É o mesmo para impressões mágicas e magia negra. Pegar emprestado a ideia de como os cavaleiros cultivam pode ajudá-lo a alcançar um avanço para o nível divino. Desta vez, quando você enfrentou os muitos especialistas do clã Fang sozinho, percebi que você já era capaz de ter um grande controle de seu corpo físico e vontade. Você também mostrou sinais de avanço em suas artes marciais, bem como a progressão em sua primeira intenção. Quando Tirante lutou sozinho contra os muitos especialistas do clã Fang, cada soco e chute que Tirante exibia não era apenas acompanhado de força física extremamente explosiva e violenta.
Também veio com um estado destruidor do mundo e rugido de besta. No entanto, a primeira intenção parecia mais vaga e nebulosa, ainda não tendo sido totalmente nutrida. Isso mesmo. Mas depois que vi sua troca com Lixo Engua, meu nível de compreensão aumentou um pouco, disse Tirante. Você avança com uma vontade indomável porque tem o apoio de seu talento extraordinário. Eu não tenho seu talento. Se eu avançar sem saber como avançar ou recuar no momento certo, posso acabar exausto como um meteoro um dia. Portanto, à medida que progrido, preciso descansar ainda mais. Quando estou lutando, devo ser feroz e dominador como um deus demoníaco do inferno. Mas durante os dias comuns, devo me divertir e nutrir meu espírito. Quando o Tirante disse isso, ele sorriu. Aquele sentimento de preguiça que ele exalava era ainda mais forte agora. Ele era como uma enorme fera deitada de bruços, virando-se e bocejando, alimentando lentamente sua força física. O verdadeiro caminho do cultivo é alternar a tensão entre tenso e relaxado. Não consigo cultivar da mesma forma que você. Escolha cultivar de outra maneira. Fan Xingjian não disse nada. Ele apenas pensou nos 3 anos restantes de sua vida e assentiu lentamente. Esta também é uma maneira. Está tudo bem, desde que você encontre uma maneira que lhe convenha. Tirante olhou para Fan Xingjian e disse, então e você? Embora Fang Qian não saiba, estou plenamente ciente de que sua técnica das 4 espadas matadoras de deuses não tem apenas 4 espadas. Esse movimento de espada é provavelmente aquele que pode realmente derrubar um especialista em nível divino. Sua compreensão agora deve ser maior que a minha após sua troca com o clone de Lixo Angua desta vez. Eu ganhei alguma compreensão. Fan Xingjian levantou a cabeça e olhou para o céu, olhando para o céu noturno estrelado. Ele disse, a vontade dos especialistas de nível divino é ainda mais poderosa do que eu esperava. Se eu quiser realmente completar a 5ª espada, ainda preciso de algum tempo. Foi porque Fan Xingjian ainda era incapaz de executar a 5ª espada de forma independente que as 4 espadas matadoras de deuses ainda eram chamadas como tal. No entanto, o que Fan Xingjian não compartilhou foi que, embora ele fosse incapaz de executá-lo sozinho, ele poderia executar a 5ª espada uma vez que ativasse a intenção da espada da vontade celestial. Este também foi o triunfo que Fan Xingjian preparou para quando ele iria contra o verdadeiro Lixo Engua. Nesse momento, ouviu-se o som de alguém batendo na porta. Então o segundo tio Fang Yui entrou. Ele usava um olhar complicado enquanto olhava para Fan Xingjian, que estava de costas para ele, e disse, Xingjian, o tempo acabou. Ainda há 7 pessoas que não vieram. Dizendo isso, Fang Yui colocou uma pilha de documentos sobre a mesa e Fan Xingjian começou a escanear esses documentos com sua percepção celestial. As pessoas pelas quais eles esperavam eram todos os presidentes das várias empresas que estavam sob o clã Fang, os comandantes das várias bases ou os líderes das tropas especiais. Havia um total de 7 deles, e todos eram considerados o pessoal-chave do clã Fang. Eles detinham o controle de 80% da força de trabalho e riqueza do clã Fang, mas nenhum deles veio ao encontro de Fan Xingjian dentro do prazo estipulado para jurar lealdade a ele. Isso também estava dentro das expectativas de Fan Xingjian. Tudo bem, vamos então, Fan Xingjian disse atirante. Vou levar 4, você vai levar 3. Trazer todos eles. Traga-os todos e deixe-os ficar aqui para viver sua velhice. Fan Xingjian comunicou a Tirante através de seus pensamentos. Muitas pessoas imaginaram que Li Xuangua correria com seu corpo real para suprimir Fan Xingjian, o rebelde do clã. No entanto, Li Xuangua não apareceu. Vendo que as coisas estavam se movendo gradualmente em uma direção que ele não esperava ver, a intenção de matar no coração de Fan Xingjian ficou cada vez mais forte. Ele já havia tomado a decisão de que, mesmo que tivesse que derrubar o mundo, teria que forçar Li Xuangua a sair. No entanto, quando eles estavam prestes a partir, o celular do segundo tio Fang Yui tocou. No momento em que ele o pegou, seu semblante mudou imediatamente. Então ele se virou para dizer a Fan Xingjian, Xingjian,
Um representante da federação veio. Antes que ele terminasse suas palavras, a porta da sala foi aberta e uma senhora de aparência legal com cabelo curto entrou. Ela estava usando salto alto e um conjunto de uniforme militar com uma saia curta. Sons de tatatatá vieram de seus saltos altos e ela caminhou direto até Fan Xingjian como se não houvesse mais ninguém por perto. Olá, Sr. Fang. Sou Gao Lan, da Federação de Defesa Planetária da Terra. Represento a Federação para ordenar que pare todas as atividades que está realizando na cidade demoníaca. Fan Xingjian franziu a testa e perguntou: Federação da Terra? A Federação da Terra refere-se à organização final formada pelos 5 países mais fortes da Terra e pelos 5 grandes clãs. Eles praticamente representavam as influências mais fortes da Terra em vários domínios. Isso mesmo. O escalão superior da Federação, assim como os líderes de vários países, estão extremamente insatisfeitos com suas ações recentes na cidade demoníaca. Eles esperam que você possa parar imediatamente tais ações violentas e bárbaras. Caso contrário, só podemos interferir usando força. Depois de ouvir o que Gao Lan tinha a dizer, Fan Xingjian disse com indiferença: com base no que sei, Li Xuangu é um dos 10 membros do Conselho Permanente da Federação da Terra. Essa senhora sorriu. Independentemente da resposta, esperamos que o Sr. Fang possa ser mais racional e não perder a cabeça com a fúria. A grande influência da Federação abrange toda a Terra. Tornar-se um inimigo da Federação significaria que você também está fazendo um inimigo de toda a Terra. Espero que você possa dar sua resposta após uma consideração cuidadosa. Não haja por impulso e tome uma decisão precipitada da qual se arrependerá por toda a vida só porque é jovem e impetuoso. Fan Xingjian disse calmamente: Li Xuangu sente que não serei capaz de resistir à pressão da Federação e que esperarei silenciosamente que ela volte, certo? Ou talvez ela pense que não precisa correr de volta e que ela pode me suprimir contando com os poderes da Federação? A policial militar sorriu. Embora parecesse educada, não conseguia esconder o ar de superioridade que transparecia em seus olhos. Não é esse o caso. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 491, cercar e atacar como membro da Federação da Terra. A oficial militar feminina foi muito clara sobre o quão extenso era o poder da Federação da Terra. Como uma organização iniciada em conjunto pelos 5 grandes clãs e 5 países poderosos, eles não apenas trouxeram os 5 humanos mais fortes da Terra que eram os 5 especialistas de nível divino, mas também reuniram 80% dos países, organizações, empresas, e principais influências do mundo. Sob um poder tão tremendo, nenhuma única pessoa ou objeto seria capaz de resistir. Quem ou o que quer que ousasse resistir seria reduzido a pó pelo poder extremo. Especialmente porque a influência dos especialistas do nível divino vinha crescendo nos últimos anos. A influência da Federação continuou a crescer rapidamente e realmente se tornou o poder mais forte da Terra. Também não foi a primeira vez que a militar encontrou pessoas supostamente especialistas, líderes ou ditadores. No entanto, quando enfrentaram a Federação, essas pessoas imediatamente se transformaram em cordeirinhos trêmulos. Portanto, ela sorriu baixinho, como se esperasse pelo terror e ansiedade de Fan Xingjian. No entanto, a reação de Fan Xingjian parecia estar completamente além de suas expectativas. Ele parecia extremamente calmo, não sentindo nem fúria nem terror. Ele apenas perguntou curiosamente: vocês não pensaram na possibilidade de eu não poder ouvir seus pedidos? A oficial militar feminina parecia ainda não ter reagido às palavras de Fan Xingjian. Fan Xingjian balançou a cabeça. Vocês ficaram muito tempo em um ambiente seguro e pensam que poder, regulamentos e sociedade são tudo. Vocês nunca pensaram que se um poder esmagador aparecesse, toda a autoridade, riqueza e poder em que você geralmente confia seriam todos inúteis. Fan Xingjian entendeu que a Terra era diferente do Miracle World, afinal. Suas regras sociais e modos de pensar foram se infiltrando por várias centenas ou milhares de anos.
Eles não eram nada que alguns especialistas fortes pudessem mudar em apenas 10 anos ou mais. Além disso, as forças militares da Terra estavam equipadas com vários itens de alta tecnologia e a densidade da arte divina do éter e da energia diabólica que eram extremamente baixas. Portanto, as pessoas aqui não reverenciavam os fortes tão descaradamente nem tanto quanto as do Miraculum World. As pessoas aqui estavam mais acostumadas a confiar na política, riqueza, influências e força militar para resolver os problemas. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, a oficial militar riu com desprezo enquanto olhava para Fan Xingjian como se estivesse olhando para um idiota. Você acha que é esse poder avassalador? Fan Xingjian não respondeu. A razão pela qual ele se atreveu a vir para a cidade demoníaca para enfrentar os especialistas do nível divino foi claramente porque ele fez suas próprias avaliações. A energia diabólica na Terra era fraca. Além disso, o próprio Fan Xingjian era imune à energia diabólica. Isso resultaria em todos os guerreiros de impressões místicas de nível divino sendo incapazes de confiar em sua energia diabólica. Portanto, apenas capazes de confiar em seu próprio poder para lutar contra ele. Em uma batalha de força física, não havia diferença esmagadora entre os especialistas de nível divino e os especialistas de nível 29. Por exemplo, a única área em que uma existência como Li Xuangu era mais poderosa do que ele seria sua vontade marcial. Pela aparência das coisas, sua Li Sui já poderia fechar essa lacuna por meio de técnicas de espada de extrema alta velocidade. Além disso, ele ainda tinha sua quarta espada, bem como a intenção da espada da evolução celestial, Terringo Gitation, em sua quinta espada que ele não havia executado naquela época. Na Terra, as habilidades de Fan Xingjian eram suficientes para permitir que ele lutasse contra especialistas de nível divino. Já que era esse o caso, como ele poderia estar fazendo concessões? Li Xuangu ainda não levou em consideração minhas habilidades. Ela acha que vocês, imprestáveis, são o suficiente para me impedir. Então vou fazê-la ver o quão ridiculamente errada ela está. Fan Xingjian lançou um olhar para o oficial militar e disse calmamente: vá embora. Diga ao pessoal da federação que, a menos que eles rompam imediatamente os laços com Li Xuangu, expulse-a de sua posição como membro permanente do conselho e leve-a para entregue os restos mortais de minha mãe ou me diga onde ela está. Caso contrário, não vou parar. Vou fazer vocês entenderem que não apenas vocês estão proibidos de ir contra mim, mas se vocês encontrarem meus inimigos e não imediatamente cortá-los em pedaços e trazê-los para mim, todos vocês sofrerão as mais dolorosas e sangrentas vinganças de mim. A oficial militar olhou para Fan Xingjian como se estivesse olhando para um tolo. No entanto, no momento seguinte, ela sentiu uma onda de intenção de espada entrando em seu cérebro pelo topo de seu crânio. Sua própria vontade foi incapaz de resistir a uma luta antes dessa intenção de espada e seu corpo foi instantaneamente e completamente controlado por essa vontade. Ela caiu no chão e rolou para fora do lugar. A policial militar continuou rolando no chão, entrando no elevador, depois saindo do elevador no primeiro andar e depois continuou todo o caminho para fora do prédio. Coberta de sujeira e poeira, ela se levantou, com uma expressão enfurecida. Ao olhar na direção do andar mais alto do prédio, ela cerrou os dentes e disse: esse desgraçado. Esse lunático. Seu celular tocou e, quando ela atendeu, ouviu-se uma voz masculina. Como foi? Ele rejeitou. A policial militar disse furiosamente: esse cara é extremamente teimoso. Se não dermos uma lição nele, ele não saberá contra quem está lutando. Tome uma atitude. Tome uma atitude imediatamente. Ganharemos grande mérito enquanto prendermos. Pouco tempo depois, através das ondas sonoras e das ondas de luz que Fan Xingjian estava absorvendo, ele pôde sentir que mais de 100 pessoas haviam invadido o prédio. Muitos dos níveis estavam sendo atacados e tomados. Eles estavam subindo para o andar mais alto em uma velocidade surpreendente. Cada uma dessas pessoas estava coberta de armadura. Pareciam robôs totalmente equipados, como se fossem os guerreiros do futuro. Paredes e níveis comuns não foram capazes de detê-los.
com os aprimoramentos de seus exoesqueletos mecânicos, nenhuma arma poderia penetrá-los e todos eles tinham grande força. Mesmo os soldados blindados de cristal negro do Fang Clan foram derrubados por eles sem serem capazes de mostrar qualquer forma de resistência. De baixo, a oficial militar olhou para a tropa mecha que subia rapidamente no prédio e disse com um sorriso frio: "Esta é a mais nova tropa mecha da Federação. Cada conjunto de equipamentos que eles usam é formado por 3 camadas de metal à prova de explosão, proporcionando resistência contra explosões, perfurações, balas, altas e baixas temperaturas. Eles ainda são equipados com o mais novo sistema de energia do exoesqueleto, que permite que a explosão explosiva de sua força e agilidade seja ampliada por 10 vezes ou até mais. Quando combinados com rifles de íons de alta qualidade e espadas de raios circulares, suas proezas de dano podem facilmente igualar a dos cavaleiros conferidos da segunda transição. Cada membro da tropa também passou por um longo período de hipnotismo e injeções medicinais, como intenção de punho ou intenção de espada. Além disso, cada um deles também são guerreiros de impressões mágicas de segunda transição para os quais a Federação investiu dezenas de milhões para nutrir. Ao lado dela, outro oficial militar acenou com a cabeça e disse: "Contanto que eles consigam prender Fan Xingjian desta vez, não apenas seremos capazes de obter apoio total de Madame Li Xuanghua, mas também seremos capazes de expandir nosso tropa e se tornar uma das principais tropas da Federação." A policial militar abriu um sorriso confiante. Mais de 100 guerreiros de impressões mágicas de nível 29 foram todos equipados com os melhores equipamentos. Desde o início, esta tropa ainda não havia falhado em nenhuma missão e eles até tinham o recorde de reprimir a rebelião de uma tropa de elite formada por 100.000 homens com 100 soldados sozinhos. Em sua mente, Fan Xingjian estava condenado. Não muito depois da conversa, os guerreiros blindados que se moviam pelos corredores em alta velocidade caíram, um após o outro. Depois de serem varridos pela intenção da espada de Fan Xingjian, as crenças fervorosas e as vontades de aço formadas por seu treinamento habitual não valiam a pena mencionar. Um após o outro, suas consciências foram atacadas pela intenção da espada e eles foram nocauteados inconscientes. 10 minutos depois, a oficial militar estava na entrada do prédio com um semblante sombrio enquanto observava os guerreiros mecha inconscientes sendo trazidos um após o outro. De repente, o sangue começou a fluir de suas 7 aberturas. Uma grande quantidade de seus capilares foi cortada e o sangue jorrou deles. Embora o dano não fosse grave, sua aparência era muito assustadora. Foi então que a oficial militar finalmente percebeu que, desde que Fan Xingjian quisesse, ele poderia facilmente matá-la sempre que quisesse. A terrível intenção da espada fervia em sua consciência, deixando para trás sementes de terror em seu coração. A menos que ela pudesse derrotar Fan Xingjian, ela sempre teria uma grande falha em sua vontade de viver, incapaz de fazer qualquer progresso. Por várias décadas daquele dia em diante, ela seria atormentada por pesadelos de Fan Xingjian todas as noites. No entanto, ela não podia mais se importar muito com isso. Correndo para o carro, ela fugiu imediatamente, absolutamente apavorada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 492 Perseguição e ataque. Fan Xingjian estava diante da janela de corpo inteiro no andar mais alto do edifício. Olhando para os guerreiros mecha que estavam sendo movidos incessantemente, bem como para o oficial militar que havia escapado, Fan Xingjian disse atirante: "Você fica aqui e vigie o local. Vou segui-los para dar uma olhada." No momento seguinte, o vazio infiltrante foi ativado e ele disparou em lacunas espaciais e desapareceu completamente. Em outro lugar, a militar estava em uma limusine que se movia a uma velocidade rápida de 100 km por hora. A rua por onde trafegava o carro já havia sido desobstruída com antecedência. A policial militar olhou para a chamada recebida em seu celular com um semblante sombrio. "Não, falhamos. Sim, sim, sim. Nós estaremos indo imediatamente." "Eu entendo." Depois que a policial militar desligou o celular, ela levou um choque. Foi porque ela percebeu que,
Sem ela saber quando, Fang Xingjian havia se sentado à sua frente. Uma de suas mãos rapidamente alcançou a arma que ela tinha, mas Fang Xingjian só teve que enviar sua intenção de espada antes que seu corpo enrijecesse completamente, tornando-o incapaz de se mover. Sugestões de desejo de lutar, hesitação e desespero brilharam em seus olhos. Sua vontade foi completamente suprimida por Fang Xingjian, assim como uma pedra batendo contra um ovo, esmagando em pedaços. Ela não podia mais convocar qualquer poder para resistir. A quem você estava se reportando? Onde estão os 7 membros do escalão superior do clã Fang que foram contra mim? A oficial militar disse atordoada. Eu estava me reportando ao general Tang. Os 7 membros do escalão superior do clã Fang foram todos trazidos para a residência do general Tang. Fang Xingjian continuou a fazer uma série de perguntas e entendeu melhor toda a federação. Se os 5 grandes clãs tivessem apenas 30% de participação na federação no início, então, com o passar do tempo, seu desenvolvimento, bem como os vários poderes extraordinários dos especialistas de nível divino, resultaram neles agora controlando sobre 70% de toda a federação. Embora houvesse conflito interno na federação, eles naturalmente uniriam forças quando encontrassem inimigos externos. Pode-se dizer que desta vez, na luta de Fang Xingjian contra Li Xuanghua, o pior cenário possível seria ele ter que lutar contra a Federação e os outros 4 especialistas de nível divino. Isso aconteceria a menos que Fang Xingjian pudesse continuar invicto, matando e derrotando seus oponentes por sua vez. Ele teve que fazê-los entender que o preço deles indo contra ele era muito maior do que para eles fazerem de Li Xuanghua um inimigo. O general Tang, com quem a oficial militar havia contatado, era o representante de Li Xuanghua na defesa planetária da Federação da Terra. Ele controlava o poder das tropas da defesa planetária. Vou desenraizar completamente todas as suas influências na Federação. Vamos ver se você sai então. Onde está o general Tang? Leve-me até ele. Do lado de fora de uma vila na montanha no interior da cidade demoníaca, Fang Xingjian passeava entre as lacunas espaciais, como se estivesse dando um passeio ocioso em um jardim. Em apenas alguns segundos, ele conseguiu passar por muitos postos de guarda, mas também encontrou uma pequena surpresa. 3 jovens vestidos de preto aproximavam-se lentamente da parede externa da vila. Se houver especialistas de nível divino em emboscada, os 3 serviriam bem como batedores. E com as habilidades desses novatos, eles estão condenados a morrer se entrarem. Posso considerar garantir a segurança deles se os seguir. Depois de pensar um pouco, Fang Xingjian seguiu atrás dos 3 jovens. Olhando para a majestosa vila, o jovem na liderança, que tinha a pele levemente bronzeada, disse, é bem aqui. Com base na câmera de vigilância da rodovia, minha irmã mais nova acabou sendo trazida para este lugar. Ao lado dele, outro jovem disse, este lugar parece ser território militar. Talvez não devêssemos estar invadindo. Outro jovem com um corte de cabelo à escovinha também disse, ouvi dizer que um oficial militar de alto escalão fica aqui. Em que diabos sua irmã mais nova se meteu? O jovem ligeiramente bronzeado sorriu e disse, eu já investiguei. Minha irmã não foi a única que foi trazida aqui depois de desaparecer. Várias meninas também desapareceram aqui. Houve até algumas estrelas femininas que veio por este lugar. O que você achou que poderia acontecer? O semblante do jovem com um corte de cabelo militar mudou e ele disse, é verdade o que você disse? Se for esse o caso, a pessoa lá dentro provavelmente é muito perigosa. Ele é definitivamente um oficial de alta patente. O ligeiramente bronzeado disse, se vocês querem ir embora, então vão. Antes de morrerem, meus pais deixaram minha irmã mais nova sob meus cuidados. Mesmo se eu morrer aqui, devo entrar e dar uma olhada. O jovem com um corte escovinha disse imediatamente, que tipo de pessoa você pensa que somos? As pessoas do nosso Righteous Dojo são todos bons irmãos. Na pior das hipóteses, podemos simplesmente morrer juntos. Eu vou com você.
O outro jovem de cabelos compridos hesitou por um momento antes de se recusar a segui-los. Não posso entrar. Ainda tenho que cuidar da minha avó. Au, sinto muito, realmente não posso ir com você. Os dois jovens escalaram a parede e os cantos dos lábios de Fan Xingjian se curvaram ligeiramente. Ele já havia decidido salvar a vida desses dois jovens. Era uma pena que a Ao e o jovem com um corte de cabelo estivessem apenas no primeiro nível de transição e sua capacidade de se esgueirar e investigar fosse extremamente fraca. Quase no mesmo instante em que passaram por cima do muro, foram detectados pelos raios infravermelhos do sistema de segurança. Então, apenas 2 minutos depois, eles já estavam cercados por um grande número de soldados. Um oficial militar caolho sorriu friamente enquanto olhava para os dois jovens que agora estavam cercados. Vocês dois são realmente corajosos em ousar invadir este lugar. Enquanto falava, ele acenou com a mão e mais de 10 soldados avançaram para prender os dois jovens. Como os dois jovens estavam apenas na primeira transição, eles foram completamente suprimidos em um piscar de olhos. No entanto, quando Ao estava prestes a ser agarrado, Fan Xingjian, que estava escondido nas lacunas espaciais, de repente apontou com um dedo, liberando um fluxo de espada em Ao. No momento seguinte, foi como se Ao tivesse recebido ajuda divina e golpeou com a palma da mão. Um tremendo estrondo soou e poderosas correntes de ar dispararam em todas as direções. Em meio à violenta espada Kiss, fluxos de força da espada dispararam em todas as direções a partir do centro de sua palma. A explosão explosiva de poder neste momento parecia como se várias centenas de milhares de quilos de explosivos tivessem explodido. Quando um tremor percorreu o solo e as montanhas tremeram, metade da vila foi transformada em terreno plano. A área dentro de várias dezenas de milhares de metros se transformou em ruínas e várias centenas de soldados foram mortos pela explosão. Apenas Ao e seu amigo permaneceram parados ali, olhando para as ruínas diante deles. Ao olhou para a palma da mão atordoado, como se não pudesse acreditar que foi ele quem fez isso. Um especialista. Aquele oficial militar caolho gritou e disparou para fora das ruínas. Ele olhou para Ao e disse: "Eu sou saber fervente de demolição mundial da defesa planetária. Um especialista como você definitivamente não é ninguém. Diga-me." Ao inconscientemente perfurou o espaço, e as segundas impressões mágicas de nível 29 de transição, Warrior, explodiram, enviando uma chuva de sangue. Sob o olhar atônito de seu companheiro, Ao pisou com uma de suas pernas no chão. Então a área dentro de 1 quilômetro explodiu instantaneamente, revelando uma grande área de estruturas subterrâneas. Esta era a verdadeira face da vila na montanha. No momento seguinte, várias dezenas de auras poderosas se fixaram em Ao e seu amigo, e uma intenção de matar sem fim jorrou em direção a eles. O jovem com o corte de cabelo raspado abriu bem a boca e disse surpreso: "FCK. Ao, você é incrível. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.